Paz do Senhor aos irmãos. Quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com os irmãos uma palavra e quero fazer a leitura de alguns versículos da Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 9, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta é a palavra que nesse momento eu quero compartilhar com os irmãos. Uma palavra muito importante, muito linda da parte de Deus e que traz uma inspiração, uma esperança muito forte para nossas vidas. Uma palavra que, quando nós olhamos para ela, para a história de Josué, para a história deste homem que é um jovem, desde a sua juventude esteve ali próximo de Moisés, cresceu ouvindo e aprendendo tudo com relação a Deus, cresceu aprendendo a lei do Senhor, acompanhando todos os trabalhos que Moisés fazia na obra do Senhor, no decorrer do trajeto do povo, desde quando saíram ali do Egito. Josué, ele estava acompanhando e vendo tudo quanto Deus estava realizando no meio daquela nação. E chega um momento que no decorrer da história, Moisés ele está sendo usado por Deus para realizar todas as grandes obras que o Senhor fez no meio deste povo, e Josué ele cresce vendo e acompanhando tudo isso, se torna de uma forma bem espontânea, de uma forma bem natural, ele se torna o auxiliar de Moisés, foi se aproximando, e essa aproximação que aconteceu da vida dele com Moisés fez com que ele se tornasse um dos auxiliares de Moisés. Talvez, como nós estamos vendo aqui nessa passagem, o mais importante dos auxiliares que Moisés teve no decorrer da história ali. Mais interessante, irmãos, o que me chama a atenção e que eu quero compartilhar com os irmãos, é que nós que temos as responsabilidades na obra do Senhor, diante das responsabilidades, às vezes nós sentimos o que nos fortalece, o que nos ajuda é saber que temos em quem recorrer. Enquanto a responsabilidade ela não está inteiramente sobre os nossos ombros, nós temos onde recorrer. Geralmente nós recorremos ao pastor da igreja, ao nosso líder e assim por diante. Quando temos a responsabilidade, temos que fazer alguma coisa e diante de alguma situação difícil, nós logo recorremos a alguém para nos ajudar. Com Josué não era diferente. Tudo que ele ia fazer, quando estava no decorrer do trajeto ali no meio do deserto e tudo mais, tudo que ele fazia como auxiliar.
como tendo um seu líder em quem ele recorria nos momentos de dificuldade. Mas nesses versículos que nós acabamos de ler, aqui começa a acontecer algo diferente na vida de Josué. Ele começa a ter agora uma experiência bem diferenciada, um tanto quanto diferente. Por quê? Porque a Bíblia vai começar dizendo, os primeiros versículos que nós lemos, começa dizendo que agora Deus fala com Josué, e as primeiras palavras que Deus falou com ele ali foi dizendo que Moisés, meu servo, ele está morto. Moisés, que era o grande líder daquele povo ali, tinha morrido, e agora a responsabilidade de continuar aquela obra, de dar andamento, de dar seguimento em toda aquela grande obra que Deus estava realizando no meio daquele povo, agora quem é incumbido dessa responsabilidade é Josué. Eu não tenho dúvidas de que no momento em que Josué percebeu e no momento que ele viu que toda aquela responsabilidade estava recaindo sobre os ombros dele, eu não tenho dúvida que ele ficou bastante temeroso de que o peso da responsabilidade causou no coração dele angústia, insegurança, incertezas, medo, e é por isso que Deus imediatamente vem e fala com ele de uma forma muito esclarecedora, de uma forma muito diretiva, para que ele não tivesse dúvidas de que era Deus que estava falando com ele a partir daquele momento. E aí Deus vai falar com ele da forma que nós acabamos de ver nesses versículos. Deus vai afirmar por várias e várias vezes que Deus estava com ele, de que Deus era com ele. E ainda Deus vai falar de uma forma que ficou muito clara na vida dele, na mente, no coração dele, da forma que Deus ia trabalhar na vida dele. Deus falou simplesmente: assim como fui com Moisés, serei contigo. Tudo aquilo que você viu acontecendo na vida de Moisés vai acontecer contigo também. É isso que Deus estava falando com Josué, para que não ficasse dúvidas de que Deus é que estava chamando ele, de que era Deus que estava com ele naquele momento. E é uma palavra muito inspiradora, irmãos. É uma história muito inspiradora. Quando nós lemos e conhecemos a história de Josué, ela traz muita esperança, muitas motivações para a nossa fé. Ela aumenta, ela nos ajuda, porque nós vemos que quando a pessoa ela é fiel a Deus, quando ela procura observar a palavra de Deus e seguir os seus princípios e busca agradar a Deus, Deus ele está conosco para nos abençoar, para nos conceder vitórias, para nos conceder da tua graça. E quando Deus está junto conosco, irmãos, aí as coisas grandes, maravilhosas vão acontecer. Não tem dificuldade que prevalece diante daquele que está na direção de Deus. É isso que nós vemos acontecendo com Josué. Josué estava na direção de Deus, Deus deu todas as ordenanças para ele, ele tinha o cuidado de observar todas aquelas ordenanças, tudo aquilo que ele tinha aprendido com Moisés, e é dessa forma que Deus falou com ele, que tudo que ele tinha aprendido, ouvido da boca de Moisés, era para ele ter o cuidado de seguir, de observar, de fazer, de colocar em prática, de não se apartar das leis do Senhor. E ele fazendo assim, ele ia ser muito bem sucedido. Aí tem as promessas que nós vemos nesses versículos, que são muito lindas. A Bíblia vai dizer, Deus falando para ele, que ninguém ia poder se suster diante dele, ninguém ia permanecer diante dele. Se quisesse lhe opor, se fosse contra ele, se fossem os inimigos querendo batalhar contra ele, não ia resistir a ele. Por quê? Porque ele era valente, poderoso? Não, nada disso. Porque Deus era com ele. É de Deus que vem as nossas vitórias, irmãos. E essa palavra, eu quero resumir ela e falar de uma forma bem diretiva para você. O que eu quero falar para você é isso, de que Deus é com a igreja, de que Deus é contigo. Você que está servindo ao Senhor, você tenha certeza, o que Deus me incumbiu de falar para você hoje, nesse momento, você que está ouvindo essa palavra, para os irmãos, para todos os irmãos, independente de onde você está, dentro da tua casa, as dificuldades que você tem passado, saiba de uma coisa, Deus é contigo. E por Deus ser conosco, irmãos, as lutas, para nós elas podem parecer difíceis, grandes, mas para Deus basta um agir de Deus e
todos os problemas são solucionados, todas as dificuldades são vencidas, porque Deus está conosco e é Deus que nos dá a vitória. Esta é a palavra que eu quero falar para você nessa noite, nesse momento, né, baseado nessa passagem, muito inspiradora, nessa passagem que nos motiva a continuar caminhando e batalhando, observando as vontades de Deus, sim, porque nós precisamos nos enquadrar na vontade de Deus, nos esforçar para fazer a vontade do Senhor, para estar dentro da vontade de Deus. E quando nós estamos nos caminhos do Senhor e fazemos a vontade dele, temos a certeza de que Deus está conosco. E aí sim, os inimigos caem por terra, as dificuldades são vencidas, a nossa fé se torna uma fé inabalável, porque Deus, através do seu Espírito, é que nos renova, nos fortalece e nos impulsiona a caminharmos, a progredirmos na presença do Senhor. É interessante aqui que tem uma promessa que Deus fez, a promessa que Deus tinha feito aqui de que daria todos aqueles termos que Deus descreve aqui nessa passagem, todas as terras que por onde eles colocassem as plantas dos pés deles, Deus daria ao povo, à nação de Israel. O que Deus estava falando ali é que as terras que ele queria e que ele daria para aquela nação eram muito grandes, muitas terras boas, que manavam leite e mel, em termos de tamanho, de quantidade, eram bastante. Um lugar amplo que Deus ia dar para aquela nação por herança, uma promessa muito linda. A promessa era para o povo todo, mas para que aquele povo alcançasse essa promessa, Deus usou uma pessoa. Deus tinha usado Moisés até então e agora estava chamando e usando a vida de Josué. Saiba, irmãos, que você é escolhido por Deus, é chamado por Deus para levar adiante esta obra. E muitas pessoas dependem de você para ter uma fé viva, para conseguir vencer as dificuldades, para ir avante. Então aquilo que você sentir no teu coração de fazer no dia a dia, seja de fazer uma oração intercessória por alguém, seja de fazer uma visita, seja de ajudar alguém que está necessitado, falar da palavra de Deus para alguém, faça isso, porque Deus é contigo. Deus estava falando isso para Josué, que era para ele ir avante, observar a lei do Senhor e ir avante, porque Deus era com ele, e Deus escolheu ele, usou a vida dele para cumprir a promessa na vida de uma nação. Saiba que Deus é contigo, e que Deus tem uma obra com você, e essa obra eu não sei qual é. Eu sei daquilo que Deus toca no dia a dia no meu coração. Eu sei daquilo que Deus me incumbiu de fazer. Mas você, todos os irmãos, também têm uma incumbência da parte de Deus. E saiba que naquilo que você foi vocacionado para fazer, aquilo que você foi chamado para fazer, Deus é contigo. Então, vá avante, vá em frente. E saiba de que a palavra do Senhor é essa para nós nessa noite. Deus é contigo. Então somente observe a palavra dele, obedeça a palavra dele. E ele está com você. Ele é contigo para te fazer prosperar, para te conceder vitórias e vitórias. Deus abençoe os irmãos. Amém.